CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Volta e meia aqui, durante a participação de um entrevistado ou um comentarista, a gente tenta melhorar a qualidade do sinal do celular, né? Pedindo para ele dar uma movimentadinha, sair de um cantinho e ir para mais próximo de um lugar aberto. E a gente vai falar exatamente isso. Como é que o sinal fica ruim, fica bom e como é que a gente resolve, de alguma forma, esse problema? É a participação do Gilberto Sudré, que está aqui no estúdio hoje conosco. Quem quiser assistir Gilberto, ó, cbnvitoria.com.br, nosso site e aplicativo CBN Vitória. E aí, Gilberto? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui no estúdio mais uma vez. Muito bom, viu? Encontrar todos aqui. Muito legal. Mas é isso aí, Fernanda. A gente tem aí o celular que fica com a gente o tempo todo, mas infelizmente o sinal nem sempre está com a gente, né? Está só o celular, né, para essa situação. Então, vamos dar algumas dicas para os nossos ouvintes sobre como é que eles devem ou que eles podem fazer algumas ações rápidas até, né, para poder melhorar o sinal do celular, né? A primeira dica, que é bem básica, é assim: quando você está num lugar que o sinal está ruim, se você botar o telefone, né, o celular, em modo avião e tirar, pode ser que o celular conecte numa célula um pouco mais próxima, um pouco melhor. Olha! E com isso pode melhorar o sinal do celular. Por quê? Porque as células, né, essas torres que a gente vê na rua, elas não têm a mesma capacidade. Tem células que, por exemplo, atendem a um número X de ligações simultâneas e outras células que atendem a um número menor ou maior. Se você está conectado numa célula que tem um atendimento, está longe porque as próximas estão sobrecarregadas, se você colocar em modo avião e colocar de novo ele tirar do modo avião, o telefone vai tentar se conectar para uma célula que está mais próxima, que talvez nesse momento seja mais livre e o sinal melhor. Então, uma técnica bastante simples até, que pode dar resultado para os nossos ouvintes para isso, né, nessa questão. É para a gente, inclusive, identificar a qualidade do sinal, tornar aquelas barrinhas, né? Exatamente, aquelas barrinhas todas que aparecem em cima, né? Topo direito. Isso, exatamente. E aí você já pode ver, inclusive, o seguinte: quando o sinal está muito ruim, normalmente o aparelho não está conectado em 4G, ele está em 3G, que é o tal do LTE, né? Ou então até aquele Hzinho, né? Com a SPA, que é o 2G ainda. Em alguns lugares tem até 2G aqui no estado. Então, tanto a barrinha quanto aquela letra que aparece do lado já dá um bom indicativo de se o sinal está bom ou se está ruim, né, nessa situação. O meu sinal aqui agora, por exemplo, tem 2 barrinhas só. É bem... Tá ruim. Tá na metade aqui, tá... Tá na metade do... Ó, mexi do de um lado para o outro, passaram para 3 barrinhas. Exatamente. Por quê? Aí a próxima dica: parede, né? Outros locais que são baixos, né? Você tem uma absorção maior da onda eletromagnética e pode prejudicar o sinal. Então, se você, por exemplo, aqui o telefone está em cima da mesa. Se você levantar o telefone, por exemplo, já vai ter uma possibilidade de receber um sinal maior, né? Porque ele vai captar o sinal melhor. Até porque as antenas de celulares são antenas bastante limitadas, né? Ou seja, não são antenas muito sensíveis. Então, isso também melhora o sinal. Então, fugir de paredes, fugir de locais baixos também é uma questão. Chegar perto de janela. Mas se o sinal está ruim, você chegar perto de uma janela, isso provavelmente deve melhorar, porque você elimina aqueles obstáculos que tinha do celular para isso. Então também é uma boa também. Uma outra dica interessante é cuidado com as capinhas. As capinhas, algumas delas também bloqueiam o sinal. É um obstáculo, né? A capinha, aquelas capinhas que tem muito brilho, que tem uma parte metálica grande, né? Isso bloqueia o sinal. Então, as capinhas também são... Olha, né, gente, a gente não sabia disso, não. Então, exatamente. Uma capinha de borracha bloqueia menos o sinal. Uma capinha que é metálica, tem até as espelhadas, né? São as mais bonitas, né, Gilberto? A Fernanda foi até checar aqui a capinha. Foi checar até a capinha aqui para saber por que o sinal está tão ruim. Então, as capinhas metálicas, o metal ele bloqueia o sinal do celular. Então, ele pode prejudicar um pouco a recepção. Então, experimenta tirar a capinha e ver se funciona também, né? Até a forma que você segura o celular, inclusive o modelo mais antigo do iPhone tinha esse problema. A antena ficava na borda do celular, depende da forma que você segurava o celular, o sinal ficava forte ou fraco. Então, cuidado com as capinhas também, que é uma dica interessante para isso. Tem um aplicativo gratuito chamado OpenSignal, né? É um aplicativo que você localiza onde tem células próximas de você. Então, inclusive, você pode ver o seguinte: eu estou aqui nesse local e a célula mais próxima que tem da minha operadora está a 3 km de distância, está a 2 km de distância. Então, isso também é um indicativo de que o sinal está ruim porque você está longe, né, desse local, né? Qual é o ideal? Dessa torre. Ela tem que estar próxima? Normalmente o ideal é tipo 1 km, né? Tá. 1 km de raio de uma torre, você tem uma sensibilidade
qualidade bastante boa do telefone. A partir dessa distância, você tem problemas, por exemplo, de prédios, né, o morro, né, aqui em Vitória a gente tem vários morros aqui em volta, isso também causa o que a gente chama de sombra de sinal, né? E aí prejudica a recepção do sinal para isso. Então, algumas dicas, se você se mover um pouco, né, dentro de onde você está, né, ou dentro do quarto que você está, chegando perto da janela, são dicas para você melhorar a recepção do sinal. É isso aí, ó. Gilberto vai continuar comigo aqui. Vamos só para as informações do repórter CBN. Aproveita para mandar sua pergunta, 992994297. Quarta-feira, dia de tecnologia aqui no nosso CBN Vitória. Hoje, 24 de maio, a gente está falando sobre o sinal do celular. Volta e meia a gente se dá conta aí, olha, de que o sinal é ruim, de que a gente não consegue entender o que as pessoas estão falando, a gente não consegue receber nem enviar mensagens. E o Gilberto já está trazendo aqui alguns ingredientes para a gente entender como funciona. Um deles, gente, assim, coisa nova mesmo, é a tal da capinha, o capinha do celular. Quanto mais brilho ela tiver, quanto mais metal, bloqueio ela te traz. Exatamente. É linda, só não fala, mas é linda. Uma outra coisa aqui é concreto, vidro, espelho, livros também, né? Então, tudo absorve a onda, então você recebe um sinal mais fraco, né? E não consegue, muitas vezes, falar, completar a ligação ou até mandar alguma mensagem via internet. E a primeira dica do Gilberto foi, bota no modo avião e volta. Isso. Essa é uma dica simples. Procure uma outra antena. Exatamente. Ele vai procurar uma outra antena que talvez esteja mais próxima, que talvez você consiga um sinal mais rápido, né? O melhor, né? Mais forte para isso. E tem gente que vai lá para a área aberta, se diz que ajuda. Isso. Chega perto de janela, por exemplo, também é uma boa solução, que você se livra de obstáculos. Então, paredes, normalmente, dependendo da posição do quarto, né, em si, ele pode bloquear bastante a onda eletromagnética. Então, você vai chegar perto de uma janela, facilita a recepção do sinal. E aí, durante o repórter CBN, a gente conversava aqui, né, Gilberto, sobre os shoppings, porque é tão difícil você conseguir um sinal bom dentro dos shoppings. Explica para os nossos ouvintes. As torres, né, que na verdade dentro do shopping tem torres que atendem aquela região. Isso vale para shows também, vale para o próprio Réveillon, que a gente já tentou fazer uma ligação de celular na praia, na virada de ano, sabe exatamente que não consegue, porque as torres todas têm limites de conexão simultâneas. E quando aquela quantidade de ligações simultâneas ela se completa, você não consegue fazer uma outra ligação. Então, shopping também tem a mesma situação. Até pode acontecer que, no caso do shopping, por exemplo, você pega o telefone, o sinal está super forte, mas você não consegue fazer ligação. Por quê? A torre está perto, mas ela está sobrecarregada. E aí você não consegue fazer ligação. É a dúvida do ouvinte aqui, ó, do Giovanni. Ele está falando de ontem, na aula de Taparica, teve a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, né? E aí ele disse, olha, a internet 4G saiu do ar. Exatamente, por quê? Exatamente, Giovanni, porque todo mundo fazendo live. Toda a gente fazendo live, mandando foto, mandando pra vovó, titia, papai, mamãe, né? Olha só que legal, e foi super bacana a apresentação, e aí sobrecarregou completamente a infraestrutura de telefonia. As torres, as companhias, né, elas fazem uma média e trabalham com aquela média, não colocam nem o topo nem o mínimo, né? Então pode sobrecarregar. E ele perguntou, olha, sobre repetidores de sinal, posso colocar um dentro de casa? Então, e a antena do repetidor fica do lado de fora? Pergunta dele onde colocar. Existem repetidores de sinal, reforçadores de sinal, na verdade, né, que você consegue captar o sinal do celular que é mais fraco e ele amplifica para uma região que está em volta. Isso seria a mesma coisa do amplificador de sinal de Wi-Fi, né? O problema desses amplificadores, muitas vezes, é que ele capta ruído também e amplifica o ruído. Então tem que usar com um certo parcimônia essa situação. Em alguns lugares funciona. Eu já instalei, inclusive, um para celular no ambiente rural, que a fazenda estava longe da torre do centro da cidade, a gente colocou uma antena externa e com um reforçador de sinal. Funcionou, né? Naquela situação funcionou, mas tem que usar com certa parcimônia. A Gessimara disse, olha, agora há pouco você falou das letrinhas que aparecem, né, no sinal, e ela falou, sempre tive curiosidade de saber por que o 4G meu diz LTE2. Então, o 4G, né, é o termo genérico da tecnologia. LTE, né, é o Long Term Evolution, que é a sigla do LTE, é exatamente a tecnologia por trás do 4G. Então é 4G também, né? O 4G ele tem vários nomes que aparecem, né? Um deles pode ser HSPA, aquele Hzinho, pode ser o LTE e pode ser o 4G também. E a Rosemary já aproveita para pedir uma dica de celular que tem um sinal bom. Difícil. De até R$1.000, hein, Gilberto? Ela está pedindo aqui para a gente não exagerar. Então, assim, hoje os telefones basicamente têm mais ou menos a mesma sensibilidade e mesma potência, até porque eles são todos homologados pela Anatel. Então, você não pode ter um aparelho
tem uma potência muito alta, até porque poderia fazer algum tipo de mal à saúde. Então, a Anatel, ela homologa os aparelhos que são vendidos no Brasil. Então, de maneira geral, eu diria que se tiver um aparelho dentro da sua faixa de preço que você está disposto a pagar, é um aparelho que vai te atender bem. O Gladys está falando, Guarapari tem um problema crônico de sinal. No verão, então, nem se Exatamente. fala. De novo, questão de demais para uma torre. Exatamente. Uma ou mais torres. Nesses locais, normalmente, por exemplo, estádio de futebol, shopping, né, praia, as operadoras sabem que em momentos, né, eles têm um aporte muito grande de pessoas. Então, elas já fazem um planejamento para terem torres com a maior capacidade. Mas, mesmo assim, não consegue ter uma torre que atenda todo mundo, né, que está funcionando. Em Guarapari, por exemplo, no verão, ele triplica o número de habitantes, né, em Guarapari. Então, realmente é um cálculo complicado para as operadoras fazer isso. Eles conseguem reforçar só nessas demandas assim o sinal? Consegue. Ele consegue, depende da operadora, obviamente ela tem como colocar uma base móvel. Né? Inclusive, há muito tempo atrás, né, só lembrando aqui, me lembrou essa situação, eu fui à festa do Peão do Boiadeiro em Barretos. Né? A cidade de Barretos tinha celular, mas o parque de exposição não tinha celular. Mas a Telesp celular na época, Telesp celular ainda, colocou uma base só para atender a festa do Peão do Boiadeiro lá em Barretos. Então a gente tinha celular na região da festa, mas não tinha, né, fora daquela região. Então tem também como reforçar o sinal colocando torres móveis, né, ou torres temporárias desses locais. Uhum. Eu não sei se funciona, mas tirar do 4G para o 3G? O 3G, ele tem mais cobertura. Ou seja, então, hoje em dia até menos, né? Está praticamente igual, né? O 3G e 4G estão uma cobertura praticamente igual por aqui. Mas um pouco antes, né? Ou seja, a cobertura do 3G era melhor. Então, tinha mais torres do 3G. Então, normalmente o sinal também era mais forte do 3G. Hoje em dia, eu diria que tá igual, né? No caso. O que diferencia é de 4G para o 5G. Aí sim, né? O 5G tende a ter menos sinal? Com menos cobertura, né? Então, para chegar numa torre de 5G, além da frequência ser muito alta, então eu tenho que ter mais torres para ter a mesma cobertura, eu tenho poucas torres hoje na cobertura de 5G nas capitais em geral, né? Aí eu vou lá e mudo na opção. Muda para 4G, 4G. Provavelmente o seu sinal vai ficar mais forte, vai ficar melhor. E certa vez me disseram também de que quanto mais alto você mora, mais difícil é o sinal, porque o sinal não sobe, ele é linear. Isso é verdade. Isso é verdade? É verdade. As antenas de transmissão, elas são omnidirecionais, então elas transmitem em todas as direções, né, 360 graus em torno da torre, mas num plano reto, né? Normalmente num plano reto, né? No horizontal. Então, por exemplo, você pode estar embaixo da torre e o sinal ser ruim, porque na verdade o sinal está indo na direção, né, horizontal para fora. Então, pode acontecer, inclusive, você está embaixo da torre e fala assim, mas eu estou embaixo da torre, como é que o sinal não está ruim? Pode ser uma explicação dessa. Depende muito do tipo de antena que foi colocado na torre. Muito bom saber, hein? Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. E como tem. Exatamente, Fernanda. Vamos falar do golpe, né? Que a gente selecionou essa semana, o golpe dos jogos e programas piratas. A gente sabe que para os smartphones, tanto Android como iOS, a gente tem as lojas oficiais. Apple, né? Do Apple e da parte do Google Play. Essas lojas, apesar de não serem perfeitas, quando o programador coloca um programa nessas lojas, ele passa por um certo crivo, né, para verificar se tem algum tipo de código malicioso, coisa parecida. Então, são lojas que você obtém programas que têm algum tipo de teste anteriormente. Mas tem lojas que você consegue baixar programas, inclusive para computador também, que são lojas que não são oficiais. E aí que mora o perigo, porque aí você tem jogos nessas lojas oficiais que você nunca sabe qual é a procedência real desses jogos, né, ou desses programas. E aí, com isso, pode você estar baixando um programa que tem um vírus embutido dentro dele, né? Para computador tem até uma situação mais complicada, que é muitos programas que são pagos, né? Você tem uma forma de você quebrar essa segurança. Você instala o programa pago e isso é ilegal, obviamente, né? E você instala um crack que você vai quebrar essa segurança do programa que tem. E esse crack normalmente tem o vírus. O programa oficial, ele não tem vírus, você baixou lá de algum local, mas quando você vai rodar esse programa para quebrar a segurança e poder usar um programa pago de forma gratuita, esse aplicativo é o vírus e aí pode infectar o seu computador. Então, muito cuidado de onde você faz o download do aplicativo para o seu computador, para o seu smartphone. De preferência sempre, a gente até fala aqui também, lojas oficiais. As lojas oficiais, exatamente. Apesar de não serem 100% confiáveis, a própria Apple agora tirou do ar mais de 1 bilhão de aplicativos, né, que tinham algum tipo de código malicioso lá. Então,
mas eles fazem um tipo de rastreamento. No caso do Android também, um pouco menos, mas também. Lojas que não são oficiais, aí você corre o risco de ter esse tipo de problema. A Adriana está fazendo a minha última perguntinha aqui, ó. Ela diz, Gilberto, sobre aquelas polêmicas torres instaladas nos prédios, nos terrenos em volta das casas, sempre se disse que fazia mal à saúde. Há alguma comprovação ao longo dos anos? Não tem, assim, não existe. Vários estudos foram feitos, né? São radiações fortes, na verdade. O que a gente sabe hoje já da estatística é que se você está a uma distância de 4,5 metros ou 5 metros dessas antenas, não da torre, da antena que está lá no topo da torre, você está num local seguro, né? Ou seja, menos do que 5 metros de distância da antena, né? Isso é um certo risco, né? Mas a gente nunca está antes disso. A torre está em cima... O afastamento é bem maior do que isso, né? Bem maior que isso, né? Então não teria problema. Então não tem comprovação científica nenhuma de que causaria algum mal, alguma situação. Se causasse algum mal, até vou falar diferente, né? O celular, ele está colado na nossa cabeça, né? E nunca teve comprovação científica nenhuma também que causa algum mal. Então esse acho que eu diria que até agora, pelo menos, ficar despreocupado em relação a isso. É isso. Gilberto volta nesta sexta com mais dúvidas e participação ao vivo aqui com vocês também, né? Demandando pra gente o que fazer. Sexta-feira a gente fala dos destaques da semana. Isso, tem bastante destaque essa semana, hein? Tem novidades. Essa inteligência artificial fazendo miséria. Também. Novidade do WhatsApp. Da edição? Exatamente. Sexta-feira vamos ensinar a editar sexta-feira também. Então, muita novidade sexta-feira. Espero. Lembrando que quem quiser ouvir novamente o nosso bate-papo aqui, qualquer portal desses principais portais de podcast da internet pode ouvir de novo no nosso comentário, nosso bate-papo aqui. Obrigado mais uma vez, Fernanda. CBN Tecnologia está em todas as plataformas de podcast. Isso aí. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta, hein?